Olá, tudo bem? Eu sou o escritor e professor Eric Bernardes e você está no Fala Raul. No podcast de hoje falarei sobre a origem do bairro Icaraí. Você conhece o bairro de Niterói, Icaraí? Não? Então venha comigo. A história de Icaraí, o trampolim do tempo. Não lembro da última vez em que recorri a algum livro de história sobre o estado do Rio de Janeiro. No entanto, quebrei o jejum quando deparei com o título de certa obra interessante. E foi aí que vislumbrei a ideia do que vinha pela frente. Dei um pulo no tempo, um salto duplo nessa plataforma cronológica chamada História Fluminense. Pois é, o nome do livro é O Rio Antes do Rio, volume escrito pelo jornalista Rafael Freitas da Silva, livro que me fustigou a curiosidade e me surpreendeu bem, principalmente por causa das abordagens sobre o lado de cada Guanabara. Não é raro ao leitor comum se defrontar com histórias de lutas entre portugueses, franceses, indígenas brasileiros, principalmente se isso reflete a história de Estácio de Sá e suas respectivas ações marítimas no entorno carioca. De fato, não faltam matérias de leitura sobre o assunto. Porém, o caso é outro. A história que me faz colocar os óculos e perder boas horas durante a tarde de sábado foi mesmo a parte da narrativa acerca do bairro Icaraí, localizado em Niterói. Exato. O trecho do livro voltado para a tribo que deu nome à região niteroense falava dos índios tupinambás, apelidados ou nomeados Acaraí, uma espécie de corruptela de Acaraí, assim mesmo, revelando certa origem do registro territorial em questão por causa de um peixe chamado acará, que, segundo o jornalista, consistia de peixe tipicamente extraído das águas doces dos rios niteroenses. Caros leitores, permitam-me explicar. Há de fato os inusitados acarás de buraco, ou vulgarmente chamados de peixe-cão. De acordo com a etimologia, acará mais aí, animal outrora encontrado com facilidade naquela região da Guanabara, e segundo os relatos orais, constituía parte da dieta nativa, quando capturados nas tocas de corais e pedras que haviam na Bahia. O passado natural de Niterói, pois é, tempos mais tarde, ainda entre as décadas de 30 e 60, parte desse bioma nativo foi destruído para dar lugar à construção de um dos mais famosos pontos de encontro para banhistas e frequentadores, o tal trampolim de Icaraí. Já ouviu falar? Pois é, mas a natureza também tem lá suas cobranças, não é mesmo? Quem mandou intervirem no lado de cada Guanabara só para atrair turistas? Ambições hoteleiras, sabemos bem, empresariado afoito pelo crescimento econômico da cidade. O que mais acontece por aí? Sabe-se que, certo dia, estando a estação de saltos da praia, o tal trampolim, já em estágio de degradação, eis que o mar resolve abocanhar o seu pinhão nessa partilha ingrata. Isso mesmo, a arquitetura da época não foi páreo para as águas de Icaraí, lá mesmo onde os inofensivos acarás de buraco foram exterminados com fins de construção insana. De acordo com o suplemento Niterói da revista do Jornal Fluminense, em 1963, uma forte ressaca fez com que o mar invadisse as ruas, destruindo ainda mais a estrutura, batizada pelos niteroenses de Trampolim da Morte. O trampolim foi interditado em 1962 e sua implosão ocorreu somente em 1964. Quer saber a moral da história? Pois é, infelizmente não há. Quando a natureza sofre, perdem todos. Nativos, turistas, investidores, enfim, toda a sociedade. Quem sabe daqui por diante o salto dessa nossa sociedade seja para frente e que os buracos fiquem reservados para aqueles que de fato os merecem, os tais acarás de buraco ou acaraí. Bem,
Assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, participa e siga nosso canal. Um grande abraço!